Então, como que vai ficar dividida a live? Vou falar primeiro dos 5 coisas que atrapalham a sua prosperidade, porque aqui não tem milagre, sim atitude. Para cada ciclo vai ter o exercício prático. Vou responder as perguntas que me mandaram, vou falar qual é a próxima live, quando é, porque foi sugestão de vocês mesmo a próxima live. Então, como tem gente de fora, eu vou começar a live agora. Então, vamos lá. Como eu disse aqui, não tem milagre, então tudo é um processo. Então, para você ter mais prosperidade, é preciso você fazer algumas coisas. É preciso você trabalhar primeiro a sua mentalidade. A mentalidade é a base da base, tá? Para qualquer coisa que você queira na vida, seja um amor, relacionamento, dinheiro, melhorar na carreira, qualquer coisa que você queira, é preciso transformar a sua mentalidade. Sair da escassez, sair da falta, porque é isso que a gente aprende desde criança. Então, a mentalidade de falta é a primeira coisa que atrapalha a sua prosperidade. Se você está sempre focado na falta, seja de um relacionamento, seja de mais oportunidades de emprego, seja falta de dinheiro, é isso que você vai atrair para a sua vida. Então, você já se pegou pensando assim, dinheiro é difícil de ganhar, é difícil ter um relacionamento, é muito difícil ter um corpo saudável, é muito difícil sobrar dinheiro no final do mês. Se você pensa esse tipo de coisa, com certeza você tem uma mentalidade de falta, uma mentalidade de escassez. Então, como que eu mudei a minha mentalidade? Ou melhor, como eu disse, é um processo. Eu ainda estou mudando. Então, eu vou contar uma história minha que eu já contei algumas vezes, mas é sempre bom relembrar. Eu sempre, nos aniversários, ganhava creme da L'Occitane, do Boticário, da Body Shop, da Vatim, essas coisas que as mulheres gostam. Eu ganhava bastante coisa disso. E o que acontecia? Ficava apodrecendo no armário. Isso tem só a ver com uma mentalidade de falta, de escassez. Ai, vou só deixar por uma ocasião especial. Não. Também tem a ver com merecimento. Eu não merecia usar só para mim. Então, são 2 pontos importantes que um exemplo simples meu pode estar acontecendo com você. Então, quando você vai no supermercado, você compra um sabonete que você gosta ou um sabonete 5 centavos mais barato. Porque senão você acredita que esses 5 centavos vai fazer diferença para você no final do mês. Se você acha que vai fazer diferença, com certeza vai. Mas não vai ser só 5 centavos. Então, eu quero que você comece a pensar agora o que está fazendo você não ter dinheiro. Desse primeiro ciclo, dessa primeira dica. Como que você tem olhado para as coisas? Olhado com olhares de abundância, sem medo, porque o medo também atrapalha muito a sua prosperidade, ou você não se preocupa muito porque você sabe que sempre vai vir mais. Quando você vai comprar comida para você, a mesma coisa. Você fica economizando centavos, ou você merece e compra o que você gosta. Como que você olha para as coisas no mercado? Eu hoje em dia penso assim, eu sempre vou ter dinheiro para comprar coisas boas, coisas gostosas, coisas saudáveis para mim. Isso vai me ajudando a sempre ter mais dinheiro para comprar coisas saudáveis para mim. Isso em relação à roupa, a qualquer outra coisa, ok? Então, primeiro é você identificar quais são suas crenças limitantes em relação ao dinheiro. Você vive apegado, você vive correndo atrás do dinheiro, você fala que dinheiro é difícil, que dinheiro é sujo, que dinheiro não dá em árvore. Quais são as suas crenças em relação ao dinheiro? Paulo, você sempre vai falar em crenças limitantes? Sim, porque enquanto você não resolver essa parte, você não vai conseguir conquistar nada na vida. Então, é sim bem importante você olhar para suas crenças limitantes. Esse é o primeiro passo. Tá?
Então, o que você vai fazer depois da live? Uma lista das suas crenças limitantes. O que eu dou de sugestão? Já deixa um caderno do seu lado, para cada live você ir refletindo e sempre vai aumentando. Como eu já disse, eu enchi um caderno de 200 folhas a primeira vez que eu trabalhei minhas crenças limitantes. Hoje em dia eu trabalho de forma mais automática, eu faço o exercício escrevendo, mas não como eu fiz a primeira vez, porque eu estava aprendendo a ressignificar as crenças. Então, sim, eu enchi um caderno de 200 folhas, aquele grande, tá? Não foi o pequeno. O segundo ponto, sim, é a gratidão. Agradecer por que você já tem. Um exemplo difícil que as pessoas, né, têm medo, por exemplo. A gente pagou IPVA, IPTU agora aqui no começo do ano. Se você está pagando IPVA e IPTU, é porque você tem onde morar e você tem um carro. É muito difícil agradecer por isso? No começo para mim era impossível, porque eu não gostava de pagar IPVA, mas eu queria ter um carro bom. Então são coisas incompatíveis. Hoje em dia eu falo, que bom, eu tô pagando IPVA porque eu tenho um carro. Que bom, eu tô pagando IPTU porque eu tenho onde morar. Que bom, tô pagando energia elétrica porque eu moro num lugar com energia elétrica. Eu uso diversos aparelhos o dia inteiro. Então, também agradecer pelas contas que você tem com esse olhar de que você tem. Seja uma conta de luz, uma conta de água, uma conta de gás. É um passo além do que a gente tem falado aqui. Agradecer pelas contas. Seguro saúde, a mesma coisa. Seguro do carro, eu vou agradecendo por essas contas que eu tenho, porque graças a Deus eu tenho o bem. Tenho onde morar, tenho a comida, tenho várias coisas. Então hoje a gente está dando um passo além do que a gente tinha falado sobre gratidão, que é bem importante vocês anotarem. Quando eu vou ao mercado, por exemplo, quando eu estou pagando a conta, eu falo, esse dinheiro vai voltar para mim multiplicado por 70 vezes 7. É um mantra que eu tenho. Você pode criar o seu mantra quando você está comprando alguma coisa, seja no mercado, uma roupa, qualquer coisa. Qual é o seu mantra? Quando você está colocando gasolina no seu carro, qual é o seu mantra? Isso ajuda você a mudar a sua mentalidade da escassez para a abundância. Então, o terceiro passo desse ciclo 1 da mentalidade é você fazer isso. Ter afirmações, ter mantras, que óbvio que no começo você vai muitas vezes esquecer, até que isso vai ficar automático para você ir repetindo. E isso vai te ajudar a sair dessa mentalidade de falta, dessa mentalidade de escassez e atrair mais abundância para sua vida. Então, recapitulando os exercícios que você vai ter que fazer do ciclo 1. Fazer uma lista das suas crenças, acrescentem todas que você já fez, se você já me segue, se você assistiu as outras lives. Praticar a gratidão, não só pelo que você tem para comer, pelo que você tem para vestir, pelas coisas que você tem, mas pelas contas também. Que você tem devido ao bem que você tem, devido às coisas que você tem. É um passo bem mais difícil, bem mais profundo, mas se você já está aqui, se você tem acompanhado, você já consegue fazer. E criar o seu mantra, as suas afirmações positivas para que você tenha mais abundância na sua vida. Vamos para a parte 2. Quem já tiver perguntas, anota aí do lado, depois coloca aqui e eu falo direitinho na hora que vai colocar, tá bom? Bom, autoestima é um grande problema, porque a gente sempre, ou melhor, desde cedo a gente aprende que é sempre tudo para os outros, é sempre pro outro, sempre o melhor é pro outro, o copo melhor é pro outro, o talher melhor é pro outro, né? Pra gente era o copo de requeijão, o prato meio lascado, sempre tudo é pro outro. Quando vinha a visita, a roupa você deixava e não usava e deixava para um momento especial. Hoje eu compro roupa, já tenho oportunidade, já uso. Não fico esperando. Óbvio, está muito calor, como está hoje em São Paulo. Tem roupas que eu comprei que ainda não consigo usar, mas devido à temperatura. Mas assim que
cai um pouquinho, eu já uso. Então, como que você tem se lidado? Você toma um copo de água, coisa básica, um copo bom, ou num copo mais ou menos, ou num copo de requeijão? Como estão seus pratos? Como você põe a mesa para você? Como você se serve? Estou falando de coisas bem básicas para você começar a fazer hoje, a hora que você for jantar. Você coloca um prato bom, ou um garfo de faca boa, ou monta um prato bonito, assim como fosse para visita. Então essas coisas ajudam você a elevar. Eu também mereço. Para de deixar muitas coisas só para o outro. Então, tenha cuidado com você. Isso ajuda a aumentar a autoestima? Ajuda. Porque você também merece. Para de deixar sempre com o outro. Então, o que você tem feito muito mais pelo outro do que por você? Se a lista for muito grande, está tudo errado. Se você sempre abre mão das suas coisas, do seu tempo pro outro, tá bem errado. E vai ficar bem difícil você ter prosperidade em qualquer área da sua vida. Então, o primeiro ponto é fazer o que você deixa pro outro. Depois é fazer uma lista, reconhecer as suas conquistas. Porque isso aumenta a sua autoconfiança, isso aumenta a sua autoestima. O que eu falo muito você não tem que se comparar com o outro. O palco do outro é o palco do outro. O seu palco é o seu palco. Você não sabe pelo que o outro passou para estar onde ele está. Você tem que se comparar apenas com quem você era há 1 ano atrás, 5 anos atrás. Só isso. Então, quais foram as suas conquistas? Reconheça as suas conquistas. Como que você era no passado, como você está hoje, o que aconteceu na sua vida, porque a gente tem muitas perdas, muitos altos e baixos na nossa vida, que vão fazendo com que a gente suba degraus. A gente apanha, mas a gente aprende a lição e sobe. Às vezes acontecem coisas ruins na nossa vida, para que as boas aconteçam também. Então, é sempre uma lição. Você aprende a lição, você passa de ano, não é assim na escola, que é a mesma coisa. Então, faça uma lista de todas as suas conquistas. A partir do momento que você faz uma lista e reconhece as suas conquistas, é um grande passo. Então, esse é o ciclo 2. Então, uma dos exercícios, depois que eu fiz, esse aqui é o meu passo a passo, que eu fiz essa limpeza, comecei a reconhecer, nossa, mas lá atrás eu jamais conseguiria fazer isso. Por exemplo, jamais eu imaginei que eu ia gravar um vídeo. Fazer uma live, então, jamais. Eu era da área financeira. Imagina que eu ia conseguir fazer isso. Nunca. Em hipótese alguma. Fazer um vídeo, fazer uma live, fazer tudo o que eu faço hoje, fazer uma constelação familiar, porque eu pagava para fazer, eu ia pessoas, eu jamais pensei em fazer um curso. E foram aos poucos conquistas. Eu só estudava e não aplicava. Hoje em dia eu já aprendo e já aplico. Mas eu fui tendo essa autoconfiança para fazer isso. E comecei com coisas pequenas, fazendo coisas em casa para mim, Eu tinha até medo de fazer fora desse espaço físico, então eu fui começando aos poucos. Por isso que eu falei de colocar um bom copo para você comer, um bom talher, um bom prato. Começar a trabalhar a sua imagem para você mesmo, o cabelo, a maquiagem, o esmalte, os homens a barba, enfim, começa pequeno. Não tô falando pra você já começar fazendo uma live aqui na internet, porque começa a ter essa autoconfiança, ou dar a sua cara para vender o seu produto, seu serviço. Não, tô falando coisas pequenininhas que eu tenho certeza que é possível você fazer hoje, a hora que você for jantar, amanhã, a hora que você for tomar café, a hora que você for almoçar. Eu antigamente eu só tomava café da manhã em pé na pia, porque eu já saía correndo. Agora eu sento na mesa. É um prazer sentar comigo mesmo, assim, na mesa, calmo, tomar meu café da manhã e ir pro meu dia. Você fala, nossa, mas isso é ridículo. Mas pra mim não era assim. Então, pra mim, é bom fazer isso. Então, o que é pequeno que você não tá dando valor, o que é bom você fazer hoje?
Então, primeiro eu vou recapitular os exercícios de hoje de novo. Fazer uma lista do que você tem feito mais pelo outro do que por você. Fazer uma lista das suas conquistas. Começar a treinar, fazer pequenas coisas a mais por você que vão aumentar a sua autoconfiança e a sua autoestima. Como se trata bem à mesa. Por exemplo, tomar um banho com um incenso, uma vela, um sabonete cheiroso, enfim. Como que você gosta de tomar o seu banho? Fazer uma hidratação, um banho de spa, por exemplo. Faça qualquer coisa por você. Se possível, todos os dias. Pelo menos uma coisa por você todos os dias. Desse nível, é preciso que você faça, tá? Se você não reconhecer o seu valor, ninguém vai reconhecer. O terceiro ponto, que muita gente nega, é o medo do sucesso e o medo da mudança. E eu tenho muitas clientes que são muito boas profissionalmente e que não usam a sua capacidade, o seu talento para fazer mais dinheiro, para ter mais sucesso. Por quê? Porque elas têm medo de perder o casamento. O medo, adivinha o que faz? Faz com que elas percam o casamento. E aí elas percebem que perderam muito tempo não fazendo nada por elas e culpam o marido. Mas a maioria das vezes a culpa não é do marido, e sim a responsabilidade é delas, porque elas não quiseram. Elas escolheram, elas entenderam que era melhor não mostrar os seus talentos, o seu conhecimento para o mundo e ficar ali naquele lugarzinho escondido. Só que não deu muito certo. Muita gente tem medo do sucesso. Conheço muitas pessoas que querem fazer uma transição de carreira para o digital e tem um problema grave com a imagem, com a autoimagem. Então jamais elas vão conseguir fazer um vídeo, uma live. Eu falo, você precisa trabalhar a sua autoimagem, a gente precisa trabalhar mais profundamente isso, para você conseguir fazer mais dinheiro, para você conseguir fazer dinheiro no digital, que hoje em dia é onde está o dinheiro. Para você conseguir vender o seu produto, para você conseguir vender o seu serviço. Ah, mas eu tenho que aparecer? Tem. Então são coisas que vão se interligando. Eu dei 2 exemplos para vocês entenderem que isso acontece com todo mundo. Então, você tem medo do sucesso, mas seja sincero com você. Porque a primeira coisa, quando me falaram, Paulo, você tem medo do sucesso? Eu falo, não tenho. E eu tinha. Medo do que os outros vão falar, medo do que os outros vão pensar, e o que os meus amigos vão pensar de eu estar aqui a essa hora fazendo uma live. Hoje eu tô um pouco me deixando, mas assim, antigamente era um problema. Tanto é que eu tinha 2 no Instagram. Hoje em dia, não. Hoje eu tenho problema com isso, não. Mas foi um processo, foi um trabalho interno, para que eu conseguisse estar aqui hoje. Então, se o sucesso fosse garantido, como que você aceitaria essa oportunidade que você tem de fazer o que você está a fim de fazer? Se a sua imagem, se a sua autoimagem, se o seu casamento para você não fosse um problema, você mostraria os seus talentos para o mundo? O que mais que é um problema para você que está te impedindo, te segurando de ter sucesso? Sua mãe, seu pai, seus amigos, o que te trava? Primeira coisa, você precisa saber o que te trava para poder trabalhar isso. Quais são os benefícios que essa mudança traria para a sua vida? Porque sempre vai ter benefício quando você ultrapassa essa sua barreira interna, esse seu medo do sucesso. Quem estaria ao seu redor? Quem estaria na sua vida? Porque quem não torce por você, de verdade, nem merece estar hoje na sua vida.
Não fala, Paula, você elimina muito facilmente as pessoas. Não, porque essas pessoas não torcem por mim. Essas pessoas, eu viro as costas, elas já estão falando mal de mim. Pra que eu vou ter essas pessoas na minha vida? Não tem sentido. Então não tem sentido você se prejudicar, você se sabotar por causa de outras pessoas. Não tem sentido. Se é esse exemplo que você quer dar para os seus filhos, para os seus sobrinhos, para as outras pessoas, uma pessoa que se esconde do mundo, que não mostra os seus talentos, que não mostra as suas habilidades por medo, assim fica muito difícil prosperar. Todo mundo me pergunta, como eu faço para prosperar? Estou dando o que atrapalha. Eu sempre falo que ajuda. Hoje eu fui pro outro lado. O que atrapalha é a sua prosperidade. Não tem pra vocês refletirem. Uma dica importante, que é você dar pequenos passos. Não precisa se jogar de vez, porque é muito difícil. Eu entendo que é difícil. Então, dê pequenos passos. Cada dia você começa a fazer uma coisinha além do que você faz para ter sucesso. Vai testando os seus limites, vai indo aos poucos. Não precisa ir de uma vez. Eu não comecei fazendo vídeo, live de uma vez só. Óbvio que eu fui impondo datas e fui cumprindo as minhas metas. Mas eu fui aos poucos, de acordo com o que eu conseguia. Fui me trabalhando ao mesmo tempo, né? Tinha um apoio, tinha um coach, tinha um mentor que me ajudava. Mas eu sempre fui dando passos, com tempo, com metas, com, né, um deadline, porque senão fica difícil. O outro ponto importante é a falta de ação e a procrastinação. Muita gente fala, eu sou uma procrastinadora. Primeiro, para de falar isso. Você quer mudar, parar de procrastinar, primeiro começa parando de falar, eu procrastino tudo. Para de falar isso. Porque você está afirmando que você é uma pessoa que não vai te levar para frente. Então, comece a falar coisas mais positivas sobre você primeiro. Né? Lembra que o primeiro que a gente falou? Mentalidade. Então começa a fazer mais afirmações positivas sobre você. Então, se você tem ideias incríveis, mas não consegue tirá-las do papel, de quem é a voz que está falando para você não fazer isso? É da sua mãe ou do seu pai? Porque geralmente é isso. Isso não é para você, isso não serve, imagina, presta concurso público porque é melhor, é mais seguro. Não, fica aqui nesse lugar que é mais seguro. De quem é a voz que fala para você não fazer? A primeira coisa que você precisa identificar. De quem é a voz que te trava, que te bloqueia? Porque é isso que você precisa trabalhar. Seja numa constelação, seja numa terapia, seja numa mentoria. De quem é a voz que te segura? Porque não é só uma vontade de não fazer. Porque existe algo por trás. Mas não adianta falar, é culpa da minha mãe. E não fazer, aí a responsabilidade passa a ser sua. Porque você já tem consciência, a partir do momento que você tem consciência e não age, a responsabilidade é sua. É difícil de ouvir isso, porque quando eu ouvi, eu também não concordava. Mas tudo bem. Mas é bom você entender que quando você identifica isso, não culpe os outros por algo que você não está fazendo. Nem seu pai, nem sua mãe, nem sua família, nem seu marido, nem sua esposa. Tá? Então, eu tenho uma cliente que ela tinha um talento incrível para confeitaria. Ela é excelente confeiteira, fazia para os amigos, fazia para os vizinhos, mas ela falava, não é o momento de começar meu negócio. Até que as coisas na vida dela aconteceram pro lado do ruim e ela teve que sair da zona de conforto. Ela teve que agir. Hoje ela tem uma loja famosa, cobra 5 vezes mais do que ela cobrava antigamente, mas ela trabalhou autoconfiança, autoestima, merecimento, ela saiu da zona de conforto, ela enfrentou seus medos, seus fantasmas para conseguir fazer isso. Então, qual é o exercício desse ciclo?
quais são as suas metas realistas, tá? Para os próximos 30 dias. O que você consegue fazer para os próximos 30 dias. E que independente do que aconteça, você vai fazer, tá? Quando eu comecei, eu tinha metas assim e eu não dormia sem fazer 3 ações que eu tinha estabelecido para aquele dia, para aquela semana. Então, não interessa o que acontecesse, se acabar a luz, não interessa se eu tava com dor de cabeça, qualquer coisa que acontecesse. Eu tinha uma palavra comigo que eu não podia deixar de fazer. Porque se você falta com a sua palavra com você, aí já era. A palavra não vale nada nem pra ninguém. Então, é bem importante você ter essas metas claras e realistas, um plano de ação e fazer todo dia pelo menos 3 coisas que te levam ao seu objetivo dos 30 dias. Tá? No começo é fácil? Não, não é. Mas, se você quer prosperar na vida, é isso que você precisa fazer. Que é outra dica, assim, que eu apliquei muito. Quando você tiver uma ideia, conta assim, já faz. Qualquer coisa que você começa. Essa é uma regra dos 5 segundos. Eu tive uma ideia para fazer alguma coisa, escreve, começa, faça qualquer coisa, mas faça. Então, em 5 segundos. Tá? Ajuda você sair, ajuda você agir. Então, regra dos 5 segundos. Quando tiver uma ideia, conte até 5 e tenha uma ação imediata, tá? Compartilhe publicamente seus objetivos, o que são possíveis. Por exemplo, quando eu comecei a fazer as lives, já faz um tempo, fazer os workshops, eu já postava, fazia anúncio, me comprometia publicamente. Então as pessoas se inscreviam, eu tinha que estar lá. Não tinha jeito, né? Então quando eu comecei nisso, eu me comprometia publicamente a fazer as coisas. Ajuda. Tô falando, se você quer comprar uma Ferrari, por exemplo, você se comprometer publicamente. Mas coisas que são possíveis de se comprometer publicamente, tá? Porque eu sei que tem muita gente que tem medo da inveja, por isso que eu estou falando isso. Tem objetivos que sim, eu compartilho com os meus amigos maiores financeiros, mas eu não tenho mais esse problema, medo de inveja, né? Porque pra mim inveja é pior pra quem sente do que pro invejado. Mas eu sei que tem muita gente aqui que tem medo disso. E o último, o problema que te bloqueia é a sua relação com o dinheiro. A gente fez uma live só sobre isso, mas eu vou aprofundar um pouquinho. Então, se você sente culpa ao ganhar dinheiro, se você acha que o dinheiro corrompe as pessoas, ele nunca vai vir pra você. Pensa assim, você não gosta de uma pessoa, você tem um sentimento ruim para aquela pessoa. Você até consegue dar bom dia, boa tarde, boa noite, trocar algumas palavras, mas o seu sentimento é ruim para aquela pessoa. Dificilmente aquela pessoa vai gostar de você, ficar perto de você, ou também ela pode ser falsa com você, porque ela também tem o mesmo sentimento, então ela consegue fazer bom dia, boa tarde, boa noite, conviver de uma certa forma, mas não de uma forma sincera. É a mesma coisa em relação ao dinheiro. Se você tem um sentimento ruim por ele, ele não vai ficar na sua vida. Ele vai correr de você. Então você precisa trabalhar o seu sentimento em relação ao dinheiro. Você consegue segurar ele na mão, como eu falei na última live, que eu dei os exemplos. O que você sente em relação ao dinheiro? Se ele fosse uma pessoa, o que você sentiria por ele? Aqui tem uma live inteira ainda sobre isso. Ela vai sair agora do ar em março. Mas eu vou deixar até o final do carnaval para vocês assistirem, porque tem bastante dica ali sobre a relação com o dinheiro, tá? Um outro ponto. Existe algo chamado termostato financeiro. Então, o que acontecia? Eu não tinha a menor ideia que eu tinha esse problema, né? Quando eu chegava num valor, tudo acontecia para que eu não ganhasse mais esse valor ou quebrasse alguma coisa em casa e eu não ficava com aquele valor na casa.
na conta. Então, por exemplo, é um exemplo bem simples. Você ganha R$ 1.000 por mês. Você se sente confortável ganhando R$ 1.000 por mês. Então, no ano, você ganha R$ 12.000. Vamos supor isso, tá? Você faz com o seu valor. Se nesse ano você fez alguns trabalhos, foi para 15 mil esse ano, e o seu termostato é 12, o que vai acontecer no outro ano? Você vai se sabotar, muitas coisas vão acontecer para você voltar para os 9. Então, vai ficar na média. Eu quero saber qual é o seu termostato financeiro. Ah, não, Paulo, eu adoraria ganhar 1 milhão. Se você tivesse o seu termostato para 1 milhão, você estaria ganhando. Tem pessoas que ganham bilhões e ainda precisam ajustar o termostato? Sim, porque elas poderiam estar ganhando trilhões. Nossa, mas quem quer ganhar isso? Gente, tô dando exemplos, tá? Se você tem medo de falar em bilhões, trilhões, realmente você nunca vai ter. Então, qual é o valor que você se sente confortável? Sinceramente, se você não sabe, faz uma média dos últimos 12 meses, quanto você ganhou. Ah, Paula, ficou nessa média. Mas eu já ganhei mais que isso. Mas eu já ganhei menos que isso. E agora tô começando a entrar em dívida. Então, é essa conta que você precisa fazer para saber qual é o seu termostato financeiro. Para que você se trabalhe internamente e ganhe mais. Ok? Porque senão fica difícil prosperar financeiramente na área financeira. Prosperar financeiramente, né? Então, primeiro exercício é você descobrir qual é o seu termostato financeiro, tá? Segundo ponto, qual foi a primeira vez que você sentiu algo negativo em relação ao dinheiro? Como eu contei na live sobre o dinheiro, para mim foi na infância. 99% das pessoas foi na infância. Briga dos pais, assalto, várias coisas que acontecem na infância que podem ter despertado um sentimento ruim para você, tá? Então é bem importante você entender isso e ressignificar. Outra coisa, mudar a sua relação com o dinheiro, mudar a sua narrativa, a forma como você fala sobre o dinheiro, tá? Comece hoje, é possível você começar agora. Cada vez que você se pegar falando mal do dinheiro, inverte a frase, fala cancela, deleta e inverte a frase, tá? Alguma dúvida sobre esses ciclos, alguma coisa, se vocês quiserem já coloquem na caixinha de pergunta, porque eu vou começar a responder um monte de pergunta legal que me mandaram. Agradeço, como sempre, vocês terem participado, de me mandar todas as perguntas durante a semana, e já vou falar sobre a próxima live, tá? Como saber se tenho crenças limitantes sobre o dinheiro? Olhando sua conta bancária. É o melhor jeito de você descobrir se você tem crenças limitantes sobre o dinheiro. O que significa mentalidade de escassez? E como ela me afeta? Bom, primeiro ela te afeta totalmente. Como você descobrir? É a sensação que sempre falta algo, sempre falta um relacionamento, sempre falta dinheiro, sempre falta coisas para você. Você está sempre faltando. Tá? Isso é mentalidade de escassez. Quem tem mentalidade de abundância consegue reconhecer as pequenas coisas, por mais que more num lugar bem ruim. Como posso desenvolver a mentalidade de abundância? Praticando a gratidão, como eu falei aqui no começo, reprogramando suas crenças negativas sobre dinheiro e pessoas ricas. Como a baixa autoestima pode bloquear a minha prosperidade? Se você não acredita no seu valor, tende a aceitar menos do que você merece. Em todas as áreas da sua vida, tá? Então, afeta tudo. O que fazer para aumentar a autoestima financeira? Reconhecer as suas conquistas. Hoje tá difícil, esse calor tá me matando. E parar de se comparar com os outros. Porque muitas pessoas têm medo do sucesso.
Porque o sucesso traz mudanças, traz responsabilidades e muitas vezes a gente tem medo disso. Às vezes não é só o sucesso, é o que o sucesso traz. Mas aí é preciso, né, conversar, investigar. Mas como superar o medo de ganhar mais dinheiro? Fazendo aquele exercício do que eu falei, do termostato, e entender qual foi o sentimento. Para mim tinha um sentimento muito claro, né? Foi uma situação muito clara que eu tive que trabalhar dentro de mim para ressignificar, aumentar o meu termostato, e eu tô sempre trabalhando porque eu quero sempre ganhar mais. Qual o impacto do ambiente na minha prosperidade? Total. O ambiente sempre vence. Então, quando eu falo, gente, se afasta de pessoas, coloque limite, cuidado com quem você anda, é por causa disso. Se você fica com pessoas que têm uma mentalidade fixa, que não pensam em crescer, que não estudam, que não querem ver as mudanças no mundo, que não acompanham as mudanças no mundo, que estão sempre ali reclamando das dívidas, de dinheiro, de tudo, não tem como você crescer financeiramente. Nem tem como você ter um bom relacionamento. Como evitar que meu círculo social afete minha relação com o dinheiro? Mudando seu círculo social, ficando perto de pessoas com outra mentalidade. É o que eu falei na outra pergunta. O ambiente sempre vence. O que fazer quando sinto que não mereço ganhar mais? É isso? Você tem que trabalhar a sua percepção de merecimento, sua autoconfiança, entender por que você não merece ganhar mais. Quem te falou isso? O que causa a procrastinação financeira? Insegurança, medo de mudar, falta de autoconfiança. Como parar de procrastinar minhas ações para prosperar? Dando pequenos passos diários. Foi aquele exemplo que eu dei. Eu não dormia antes de fazer 3 ações para conseguir conquistar o que eu queria. E continuo fazendo isso, tá? Por mais cansada que eu esteja. Como mudar a forma como enxergo o dinheiro? Mudando a forma como se relaciona com ele, reprogramando suas crenças, começando a falar melhor dele, reconhecendo que traz segurança, conhecimento, viagens, passeios, muitas coisas boas, bom estudo para você, para sua família. Como posso cobrar um valor justo sem culpa? O dinheiro, ele é uma forma de troca. Então, vou dar um exemplo. Eu invisto muito em conhecimento. Faço vários cursos, participo de vários workshops, leio muitos livros. Tô sempre, todo dia eu estudo. Não dá para eu cobrar o mesmo de alguém que acabou de começar. Eu reconheço meu valor. Eu reconheço quantas horas eu passo, já passei, né? E continuo passando por dia estudando, me dedicando, aprendendo cada vez mais para levar o melhor. Então, vou dar um exemplo. A mentoria Liberte-se que eu vendo, foi um processo meu. Segundo, que ela foi sendo aperfeiçoada ao longo dos anos. Então, quando ela começou, ela era como é hoje? Não, ela nem estava na Hotmart, não tinha várias aulas gravadas, tinha muitas outras coisas. Tinha outras coisas, mas não tão completa como é hoje. Quem fez a mentoria de Liberte lá no começo teve resultados, muitos bons resultados. Quem fez hoje também tem? Tem, porque aquele era o momento da pessoa, hoje é o momento de outras pessoas. E tá tudo bem. Ai, Paulo, e quem já fez no passado, hoje consegue fazer outras sessões? Consegue. Vai ter outras sessões com mais profundidade, vai ter um melhor resultado ainda. Mas as coisas vão
aperfeiçoando. Eu vou me aperfeiçoando, então é óbvio que eu tenho que cobrar mais caro. Então sempre eu estou aumentando o meu valor. Um outro exemplo, a constelação familiar. Quando eu comecei, eu tinha uma formação. Não tinha lido todos os livros do Bert Helling que tem no Brasil. Hoje eu tenho 4 formações. Já li todos os livros do Bert Helling que tem no Brasil. Já vi todos os vídeos dele que tem. Dá para eu cobrar o mesmo que eu cobrava anos atrás? Não. Não tem como. A pessoa vai ter um outro resultado, tá? Então, pensa nisso. O dinheiro realmente traz felicidade? É uma crença essa, né? Ele proporciona momentos de felicidade, eu acredito, assim, traz conforto, traz segurança, você pode fazer outros passeios, outras viagens, então ele proporciona, mas ele em si só, não, tá? Como faço para atrair mais prosperidade para a minha vida? Mudando sua mentalidade, os seus sentimentos, suas emoções em relação a dinheiro. Está aberto às novas oportunidades, está sempre estudando sobre isso, contratando um coach, um mentor, alguém que te ajude, que te conduza. Como transformar minha mentalidade de escassez em abundância? Observando como você fala sobre dinheiro, reforçando seus pensamentos positivos, praticando a gratidão, fazendo tudo isso que a gente falou aqui. Qual o primeiro passo para destravar a minha prosperidade? Identificando seus bloqueios em relação a dinheiro e a pessoas ricas. Esse é o primeiro passo. Então, quem quiser, mande as perguntas aqui, ou amanhã eu vou colocar a caixinha de perguntas, porque às vezes trava isso aqui e eu não consigo responder ao vivo. Mas eu tenho colocado sempre a caixinha depois, durante a semana, e respondo todas as perguntas. A próxima live vai ser dia 11 de março, que não vai ser semana que vem do carnaval, vai ser na outra. E é sobre lei da atração, como usar. Muitas pessoas me pediram esse tema, então por isso que eu vou fazer. Quem quiser me mandar sugestões de temas, podem me mandar. Quem já quiser me mandar as perguntas, também podem me mandar. Tá? Isso ajuda bastante, contribui com quem tem vergonha de mandar pergunta, contribui com todo mundo. Ok? Então, até a próxima live. Bom feriado para todos!